E aí, galerinha do Vem, sejam bem-vindos para mais um Sente a Cast na Veia. É isso aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Sente a Cast. Eu sou o Vinícius Gonçalves. E eu sou a Thelma Nogueira. Nós somos da Sente a Quantum, especialistas em PNL, física quântica, visão sistêmica, lei da atração e vai, muito né? mais. Muito mais. O que você faz mesmo? Renascimento. Um monte de coisa. Muita coisa. EFT. Constelação familiar, IFT. Uau! É isso aí. E hoje nós vamos falar do quê? Nós vamos falar de medos e a influência com a lei da atração. Fique ligado, você vai entender muita coisa aqui hoje. Bora! Bom, então vamos lá, Vini. Medos e a lei da atração, né? Eu acho que uma coisa importante da gente começar esse podcast é falar o que acontece no cérebro quando tem um medo, né? O que acontece? Quando você... eu acho que é legal até você começar falando um pouquinho sobre os cérebros, a teoria trino do cérebro, né? É isso aí, vamos falar como surgiu, né? Até como surgiu o medo, porque o medo ele é uma emoção base, né? Sim. Que a gente já traz aí desde da época dos primórdios, e ele foi muito importante. Ele faz parte dessa tríade que a gente chama de cérebro reptiliano, cérebro límbico, sistema límbico e neocórtex. Muito né? bem, parabéns, professor. Só que o cérebro reptiliano a gente traz lá da época das cavernas, e ele era muito importante porque ele praticamente decretava se você ia viver ou não naquela época. Sim. Né? Porque você ia sair da caverna e ia lidar com um urso, com um leão, com qualquer bicho que poderia comer você. Então você teria que rapidamente pensar se você ia lutar ou fugir. Luta ou fuga. Daí vem o sistema luta ou fuga, que é do cérebro reptiliano. Então o medo, a gente veio desenvolvendo o medo para a nossa proteção, para a nossa sobrevivência. Só que hoje a gente vai falar um pouco dos medos que não têm tanto perigo, né? Medos da nossa mente. Medos irracionais. Medos que a nossa mente inventa, né? Os medos modernos. É. Então, hoje tem uma série aí, a gente está olhando, catalogados aí, tem muitos medos, e a gente medo trouxe que a gente até nem algumas. sabia. A gente conhece o que o medo faz, a gente trabalha com isso dia a dia. Mas o nome científico realmente foi uma novidade, né? Uma novidade aqui pra gente. Alguns a gente já atua falando deles, que são os mais comuns, mas a gente trouxe para você. Vai ser curioso, no mínimo curiosa nessa conversa aqui hoje, viu, gente? Se organiza aí. Então, quando uma pessoa ela sente medo, a amígdala, que é uma parte do cérebro, ela manda informações para o corpo inteiro para preparar ele para lutar. Luta ou fuga. Ou foge ou vai ficar e vai lutar. E vai lutar, né? E não só a amígdala, como outras partes do cérebro também. Hoje, nós vamos falar mais sobre a influência desses medos quando você quer atrair os seus objetivos, as suas metas, os chamados sonhos, que aqui a gente chama de intenções, né? Que são as intenções que motivam você para gerar o que você quer gerar na sua vida. E o medo, ele acaba atraindo várias coisas. Por exemplo, uma pessoa com medo, ela começa... É um medo irracional, exagerado. Ela tem taquicardia, né? Começa a suar. O sistema de pensamentos fica mais acelerado. Ela não usa a maior inteligência dela. Ela acaba bloqueando e tendo uma reação mais animal do que inteligente. Sim, é mais irracional mesmo. Irracional. Né? E os músculos ficam tensos. A pessoa fica com os músculos tensos e, dependendo do qual for o medo, a pessoa paralisa.
ela não consegue se mexer. E pessoas, animais tem. Nosso cachorrinho caiu na piscina. Também, Eu queria contar para vocês isso. Ele caiu na piscina e a minha mãe viu. Ele nem bateu as perninhas para nadar. Ele caiu como se fosse um peso morto, assim. Ela pegou ele assim e puxou ele para fora. Né? Porque essa reação, Mas aqui a gente está falando de humanos, né? Então a reação dos animais ela é diferente. Ele vai sempre se defender. Mas os humanos também têm essa defesa. Então, os medos, muitas vezes, ele faz a pessoa se defender de algo que ainda nem aconteceu. Você tem uma frase que você fala nos cursos que eu gosto muito. Essa frase é legal, ó. Pensa bem. Escuta bem essa frase. Abre aspas. Como se fosse uma pessoa falando. Eu tive muitos medos na minha vida, dos quais a maioria nunca aconteceram. Fecha aspas. Fecha aspas. É uma frase para pensar que é o que muita gente passa. Muitos medos que... Tem até alguns estudos que dizem que 85% dos medos das pessoas, em geral, não acontecem. Olha só. Que são medos irracionais, Sim. São fobias que... Coisas que a mente mente. A mente dela... A mente mente, gente. Que vai provocando. Você precisa entender isso. A mente mente. Você tem que entender... Sim. Você tem que conhecer a sua mente para saber quando que está acontecendo isso. E aí a pessoa com medo, ela começa a ter várias preocupações, pensamentos repetitivos que viram até... Tem um nome de pensamentos que repete... Bom, eu vou lembrar para falar daqui a pouco. Pensamentos que ficam repetindo e o tempo inteiro e aí a Pensamentos pessoa... obsessivos? Isso. Vira uma obsessão. Vira uma obsessão. Obrigada, medo, Vini. Né? É isso mesmo. E não dá para você viver assim, porque isso atrapalha muito a lei da atração, né? Quer ver só? Olha como que a lei da atração como ela funciona. Se uma pessoa tem medo de barata e tá todo mundo numa sala, a barata vai aonde? Para quem ela vai? Quem tem medo. Se a pessoa tem medo de cachorro e ela está passando na rua, para onde é que o cachorro vai correr? Para o medo. Porque o medo, para quem tem medo, a pessoa está emitindo uma onda de certeza absoluta. Porque é isso que precisa para você realizar qualquer coisa. Ter certeza absoluta sobre alguma coisa que você quer. Nesse caso, é alguma coisa que você não quer. Não quer. Mas a fé absoluta que aquele ser, aquele cachorro, vai te machucar, que aquela barata vai te machucar, é tão grande que você atrai o objeto. Né? Eu tenho uma frase que eu digo assim, ó, medo é uma formiguinha com fantasia de dragão. Né? Por exemplo, uma barata, gente, barata é uma... O que ela pode fazer com você, O que ela pode fazer? Qual o perigo? Um sapo. Mas aí a pessoa fala, eu tenho nojo, Thelma, eu tenho nojinho. Nojo tudo bem, Né? A gente está falando de medo excessivo. Mas a gente sabe que... Fala nojo, mas quando ela sobe em cima da cadeira gritando da barata, não é bem nojo. Às vezes é medo mesmo, e tá tudo certo, Sim. porque foi um medo exagerado ali, um medo inconsciente, uma fobia que se instalou provavelmente na infância. E dá para desprogramar isso, né? Dá para você até para não esse sentir medo. todos esses efeitos negativos no corpo, né? No físico. E não pagar muito mico ruim. também, vergonha, né? No meio de um restaurante ou de um lugar público, você subir numa mesa gritando por causa de uma baratinha, né? Aí sobe a adrenalina, aí a pessoa... Né? Às vezes se machuca. Tem até um case de uma prima minha, né? Que ela, inclusive, ela fez um curso de PNL, que eu também participei, e ela foi o exemplo do professor. De tanto medo que ela tinha de barata. E olha o que aconteceu com ela. Ela estava na casa dela e ela entrou no lavabo, né? Foi no banheiro, entrou no lavabo, fechou a porta. E a hora que ela sentou no vaso sanitário, ela olhou no cantinho tinha uma e viu barata. uma barata. Ai. Ela tinha muito medo, muito medo. E foi tão pavoroso o negócio que ela não conseguiu sair do lavabo. Ela não conseguia abrir a porta. Nossa. De tanto medo, ela se debatia, um lavabo pequenininho. Então ela se debatia na fechadura, na pia, na torneira, e não conseguia. Quer dizer, o cérebro dela não conseguia ir lá e destrancar a porta. De tanto desespero que ela estava. Sim. Né? Aí, acho que ela acontece pediu ajuda, isso com muita gente. Acalmou, ela conseguiu sair. Mas era só de pegar um negocinho, um pinhão assim, sabe? Que parecia uma
Barata. fazia assim, ela já tremia toda. E vocês, primos, no E a mínimo... gente fazia isso toda hora com ela. Nossa, que horror. Os primos fazem Tanto que isso, quando né? ela curou o medo, né, com um exercício de PNL, perdeu a graça. Perdeu, Aí né? não tinha mais o que Ela não chegou pra encher o saco você e dela. falou assim, tá vendo? E ela Como é era o nome mais dela velha mesmo? ainda, Ana Paula. Ana Paula, você tá ouvindo aí, Ana Paula? Presta atenção. Esse é seu primo. Hoje ele tem juízo, tá? Ele tem consciência. Ele ajuda um monte de gente a não ter fobia. Mas ela sabe que a gente conta a história para ajudar as pessoas, né? O case dela. Eu nunca esqueci, né, desse Eu case. acho que ela menos ainda. Eu acho que também. Mas ela está feliz agora porque ela, né, não tem medo. E hoje está morando até na Alemanha. Nem sei se tem barata lá na Alemanha. Tem, né? Deve ter. Mas ela tá bem tranquila agora com Deve isso. ser barata albina, né? Porque todo mundo é tão clarinho lá, né? É verdade. Vini, eu fico muito perto de você, meu amor. Eu já tô fazendo as piadinhas que você faz. Olha essa piadinha que eu fiz. É o campo. É o campo. E o medo excessivo, muita gente tem medo excessivo sobre coisas que não precisa ter medo excessivo, né? Mas você ter medo ou precaução. Por exemplo, eu não vou sair andando na rua de madrugada. Por quê? Porque eu tô com medo? Porque eu tenho precaução. Porque existe um campo onde tem assaltos, onde pode ter alguma violência. Então eu tenho precaução. Sairia de madrugada de carro? Tranquilamente. Agora andando na rua, não. Tem uma diferença. Tem. Por exemplo, o medo. Tem muita gente que defende que o medo é importante para a sobrevivência. Tem essa linha, né? Mas a gente entende que assim, você não precisa ter medo. Você pode ter a precaução, o respeito por aquilo, né, que você teria o medo. Por exemplo, eu não tenho medo de mar, mas eu tenho respeito. Então, depende do mar. Se é um mar muito, né, muito revolto ali, muito... E você nada, porque eu sei nadar. Em alto mar eu já vi você nadar algumas vezes. Sim, né? Parece um atleta nadando, né? Parece não o exagera. Michael Phelps. Não mas exagera. tudo bem, nem Não todo mundo gente. é assim. Mas mesmo eu que nado que nem o Michael Phelps, Oh, meu Deus. não vou muito fundo, não vou exagerar. Em alguns mares que tem aquelas ondas fortes, mar de caída, né? Aquelas praias que você tem já uma caída no começo e tem muita arrebentação forte, então tem um respeito e uma precaução que não é medo. Sim. É só um sistema que fala, olha, vai até ali, que ali é tranquilo, dali não passa, que você fica de boa. Gente, tem cura para medo, tá? Esse final de semana mesmo, nós fizemos exercícios, uma turma que se formou de practitioner. Várias curas de medo. De fobia. Fobias. Né? Fobia de lugar fechado, escuro, fobia de bichos, barata, sapo, de cobra. Porque a pessoa, por exemplo, cobra. Cobra, a gente dá aula no mato, no sítio, muitas vezes. Eu tenho respeito, né? Não vou sair correndo se eu ver uma cobra, mas o que eu sei que se você sai correndo é pior, né? E outra coisa, não fica pensando em cobra o tempo todo, né? Esse o problema é que a pessoa fica nessa função de repetir. Essa obsessão, nessa né? obsessão. Igual a gente dava aula lá em Budas Artes, numa casa, e nunca teve galinha. Nunca. Aí uma aluna nossa, que a gente não fala o nome de aluna porque não pedimos permissão. Se ela assistir, ela vai saber. Mas ela vai saber. E a turma vai saber também. Tinha, sério, nunca teve galinha. A gente não tinha galinha naquela casa. Era um sítio, mas não tinha galinha. Mas, de repente, começou a vir galinha do sítio ao lado. E aí a gente falou, nossa, na aula dela, né? Só na aula que ela tava. E aí eu falei assim, na aula, eu falei, nossa, gente, coisa estranha. Nunca teve galinha aqui, tá começando a aparecer galinha aqui na frente da porta. E aí ela falou assim, ai meu Deus, eu tenho tanto pavor de galinha. Quando eu vou na minha mãe, na casa dos meus pais, tem um galinheiro, eu ligo antes para eles prenderem todas as galinhas para que eu possa chegar lá, senão eu não desço do carro. Isso é fobia. Né? Então, medo exagerado, a pessoa não consegue nem pensar sobre o fato que ela já começa a ter os sintomas. Né? Que o cérebro não entende, né? Porque o cérebro não entende entre real e imaginário. Então a pessoa começa a ter os sintomas: batedeira, mão suando, ansiedade, palpitação, aquela ansiedade que consome. Né? Começa a passar mal. Começa a passar mal. É isso. E o importante também, né, Thelma, é linkar com a lei da atração, que é o que a gente está fazendo hoje. E entender que você começa a realmente atrair
ao contrário do que você quer. Exemplo, se a pessoa ela quer ter uma vida financeira melhor, quase todo mundo, né, gostaria de ter, mas ela tem medo de ficar sem dinheiro, ela tem medo de perder dinheiro, o que acontece? Ela atrai ficar escassez. nessa vibração por algum tempo, né, se ela ficar sustentando isso, não é um medinho, tive um medo um dia, vou atrair. Não. Você sustentar aquela coisa obsessiva de ficar pensando, tem medo de ficar sem dinheiro, medo de perder emprego. Ela vai atrair, né, exatamente aquilo que ela tem medo. Ela vai atrair a energia da escassez. Medo de pagar conta. A pessoa vai atrair o quê? Mais conta para pagar. Então precisa ter muito cuidado com isso, né? A gente falou da menina que estava atraindo a galinha. Mas tem quem... Eu já fiz uma cura de fobia em mim, sei lá, aos 21 anos. De sapo, né? Há 21 anos de sapo foi depois. De barata. As baratas, onde elas estavam, elas vinham, né? Agora, eu não vou dormir num lugar onde eu sei que tem uma barata. Até durmo, mas eu vou chamar o Vini para matar. Então eu tenho nojo. Vai terceirizar. Terceirizo, eu tenho nojo. O homicídio. Mas se fosse antigamente, eu sairia do quarto. Hoje eu fico assim, vamos matar, porque não sabe onde esse bicho vai passar quando eu estiver dormindo, né? Ajudo a matar a barata. Hoje. Antes, o Vini não me conheceu nessa época, porque eu não sei se ele estaria comigo, porque eu era doida do medo da barata, né? Ia dar escândalo, né? Ia dar escândalo. Então, eu gostaria que agora você... A gente vai falar uma lista de medos que você fosse se localizando aí. Já se conhecendo. Se conhecendo. Né? Colocando numa listinha aí o que você tem medo. Se você puder, pega um papel e anota, porque uma das dicas que a gente vai dar hoje, eu vou dar agora, porque você aproveita e já faz durante esse podcast. Você vai anotar todos os medos que você tem. Vai anotando, porque quando você for para um trabalho de autoconhecimento, se um dia você vier aqui para a Sente, nós vamos trabalhar esses medos em você, né? E tem medos que, além desses medos de animais, insetos, bichos, em geral, tem alguns medos que eles podem realmente impedir você de ter sucesso na vida, né? Que é, por exemplo, o medo de fracasso. Medo do fracasso. O medo do fracasso vai impedir você de realizar várias coisas. Vai impedir você de mudar e, inclusive, de você assumir responsabilidades. A pessoa que tem medo de fracasso, ela às vezes nem faz aquilo que tinha que ser feito. Porque ela fala, nem vou fazer, porque se eu fracassar, né, eu vou passar vergonha, eu vou, sei lá, né, vou ser julgado. Um pouco. O medo do fracasso paralisa a pessoa para agir. Tem dois medos, eu acabei misturando dois medos. Ela paralisa, a pessoa não consegue caminhar e vai procrastinar, porque tem medo do fracasso. Agora, o medo do sucesso é o medo de mudanças e responsabilidades. A pessoa não assume responsabilidades porque ela tem medo do sucesso. São dois medos diferentes aí. E tem, né? Por incrível que pareça, tem gente com medo de sucesso. Isso mesmo. Aí tem o medo do julgamento. Medo de ser criticado. Tem até um nome que é fobia social, né? Que é o medo de se sentir criticado, julgado, ou avaliado por alguém. Tem mais um aí, Vini? Tem. Medo de mudança, né? O medo da mudança, que é sair da zona de conforto. Tem até um nome para isso daí, o nome científico, né? Qual que é mesmo? Metatesiofobia. Por isso que eu perguntei para você falar esse nome. Engraçadinho. Dá nem para repetir esse nome, né? Metatesiofobia. Metatesiofobia. Eu vou falar de metatesiofobia. Fala uma vez só e pronto, né? Muito bem. Mudanças pessoais, mudanças profissionais. Né? A mudança em geral, sair da zona de conforto, deixa a pessoa aterrorizada. Sim. Medo da rejeição. Aquela pessoa... Esse, a gente tem muitos alunos que aparecem por medo da rejeição, né? Medo de não ser aceito, medo de ser excluído. Principalmente relacionamento amoroso. Sim, né? Isso começa lá na infância, nas primeiras relações as outras crianças tirando sarro, né? E aí a pessoa quer se sentir incluída,
Esse é um medo... O bullying, né? É um medo até sistêmico, né? O medo de não fazer parte, o medo de ser excluído. Isso é muito forte. É bastante forte. Tem gente que fala que esse medo é até maior do que o medo da morte. A pessoa prefere morrer do que ser excluída. Olha só como é forte. Como né? é forte. E aí tem o medo da morte, que é esse nome você vai falar. Esse aqui esse é mais fácil, né? Tanatofobia. Medo da própria morte ou da morte de entes queridos. Isso. Tem gente que também não é dele, mas é do filho, da esposa, da mãe. A gente já teve muito aluno que curou de medo de morrer ou medo de perder entes queridos. Hoje eu falei com uma moça, deixei anotado até aqui. Se ela vier para o curso, ela vai ter que trabalhar isso. Ela é de entes queridos, ela não tem medo ela não tem medo de morrer, ela tem medo que os pais dela morram. Então. E isso dá... Só de falar, os olhos dela se encheram de lágrimas. Olha só. Então é uma pessoa que, assim... Não que ela vá atrair isso, porque está envolvido com a atração também dos pais, lógico, né? Porque aí é um pouco mais complexo quando você tem medo pela outra pessoa, porque a outra pessoa pode não ter medo nenhum e os pais dela podem viver 100 anos, só que ela vai viver com esse medo, né? Até a gente conseguir fazer exercício com ela e tratar o tempo todo. E o problema é essa obsessão, quer dizer, ela fica pensando o tempo inteiro nisso. Esse é o problema. Como é que ela vai viver assim? Os pais vão viajar, ela fica ligando, como se fossem crianças, né? Chegaram, estão bem, e fica aquela coisa. Aí às vezes atrapalha o trabalho. É uma gripe. Meu Deus, meu pai e minha mãe tá com gripe. Pega uma doença e que tem tratamento, que vai se curar, ok, já começa a ficar, né, bem preocupada. Doenças que tem cura, já começa a acha que o pai que o pai vai morrer, que a mãe vai morrer, e a doença tem cura. E se um dia acontecer, o pai, né, tomara que bem velhinho, ou a mãe morrerem, você imagina como essa pessoa fica, né? Uma pessoa que acaba às vezes entrando até em depressão por conta disso, porque não trabalhou esse medo, né, e acaba se afundando. Outro medo é o medo da dor, que se chama algofobia ou agilofobia. É o medo de sentir dor física ou emocional. Inclusive tem, hoje também, infelizmente, muitos adolescentes se cortando, né? E tem um fundo desse medo aí por trás, que é o seguinte: às vezes o adolescente começa a se cortar. E por que ele faz isso? Porque ele tem uma dor emocional e ele se corta, ele transfere para o físico, porque ele prefere sentir uma dor física do que emocional. Exatamente. Olha só. É isso mesmo. Isso inconsciente, ele ainda não sabe o que ele está fazendo, mas, né, acaba se cortando e dando aí um trabalho para os pais. Tem o medo de altura. Isso é comum também. Comum, e tem um nome para ele também. Acrofobia. É quando a pessoa está em lugares altos. Ou também de cair de uma altura elevada. Sim. E a gente tem livre, até um case para falar aí, né? Tem uma médica uma médica do Rio que fez curso com a gente. Ela vai assistir, se você estiver assistindo aí, um beijo no seu coração, minha querida. Não vamos falar seu nome porque eu não pedi a sua autorização para isso, mas eu gostaria muito de falar esse caso. Eu estava fazendo uma cura de fobia para lugares fechados. Que é a claustrofobia. E ela ficou bem, curou, mas na hora eu fui fazer um teste para ver se ela estava curada. A mente não entende entre o real e o imaginário, e coloquei ela dentro do elevador. Falei, fecha os olhos, vai para o elevador. E eu não sei, é que assim, eu acredito muito na espiritualidade. Eu sinto que até a forma com que eu fiz já era para ser feito daquele jeito, para entender que ali o buraco era mais embaixo. Era só eu colocar dentro do elevador e falar assim, se sente aí dentro do elevador, fechadinha, como é que você se sente? Ela falou, tô ótima, não sinto mais nada, tô bem. Mas aí eu comecei a falar assim, então o elevador vai subir. Aperta o botão para subir. Aperta o botão, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ela começou a gritar, por quê? Porque ela tinha medo de altura também. Que é essa acrofobia. Que acabou, que eu fiz o exercício com ela na hora, e depois, passado algumas semanas, ela entrou em contato com a gente e ela disse, eu moro no 6º andar, eu nunca tinha ido na varanda. No terraço dela. No terraço. E que ela estava indo na varanda, e ela estava muito feliz pelo fato dela ir na varanda. Olha só. Então, gente, tem cura. Como é que cura um medo como esse? Cura fazendo uma reprogramação mental. Né? Em algum momento,
a pessoa, ela trouxe esse medo para dentro dela porque ela deu um significado a um fato, um significado exagerado a alguma coisa que aconteceu, que gerou, que, por exemplo, ou num filme, ou alguém, ouvindo a mãe dizer que alguém caiu e morreu de um prédio, ou olhando lá para baixo, e deu um significado exagerado, e desenvolveu a fobia ali. Esse medo, né? Esse medo exagerado. Tem também o medo de voar, que é aviofobia ou aerofobia. Medo de voar ou medo de viajar de avião. Né? Esse também, a gente já fez alguns exercícios com algumas pessoas. Várias pessoas. Várias, né? E tem gente que só viajava de ônibus, olha só. Por conta desse medo, viajava só de ônibus, às vezes horas e horas, né, para chegar em lugares. Eu tenho um case para isso também. Uma paciente, né? Há muitos anos, você nem conheceu ela, muitos anos. Na verdade, eu nem me lembro muito bem o nome dela, mas se ela assistir, sinto muito. Mas ouve aí. Ela tinha que viajar. O trabalho dela era com tecnologia, ela precisava ir em clientes. E um dia ela foi viajar, ela estava com o marido, fazendo uma viagem com os filhos. Uma viagem de férias. E tinha uma mulher e ela gritava. Ela tinha fobia. Tinha que entrar no avião. Ela gritava, nós vamos cair. Nós vamos cair. Meu Deus, é muito perigoso o avião. A mulher com fobia, ela acabou saindo desse voo com fobia. Ela não tinha, porque ela viajava para muito lugar. Quando ela chegou lá para mim, né, eu trabalhei esse medo da fobia para ela conseguir viajar, né? Conseguir pegar o avião, porque o trabalho dela dependia de viagens. E ela ficou um tempo sem viajar por conta disso, atrapalhando até ela de perder o emprego dela, sabe? Mas resolveu. E esse avião que a mulher falou que ia cair, não caiu não, né? Lógico que não, né? Era só o medo. Era só a fobia dela. Né? Medo de água. Aquafobia. Aquafobia, medo de corpos, né, na água, em oceanos, lagos, piscinas, rios. É isso. A pessoa também, às vezes, evita vários lugares. Deixa de aproveitar. Mas eu já tive esse aí. De passear de lancha. Eu já tive. Ir para lugares bonitos. Imagina lá no México, com tantos aqueles cenotes, a pessoa com medo de água, com medo de... Vocês sabem que é cenote, né? Depois você olha, vai lá no Google, procura que é cenote, que é bem bonito. E a gente foi pro cenote e graças a Deus... Aí tem um parque também que é Xicrete, acho que era Xicarete, né? Não sei se fala assim. Xicarete, não sei como fala. Mas esse parque, para mim foi um dos melhores lugares que eu fui no México. Que você entra embaixo, você passa por baixo de túneis embaixo da água e às vezes tem uma abertura no céu que vem o raio de sol bem assim, clareia só aquele ponto assim na água e você entra por uma entrada e anda quase que o parque inteiro por baixo, nadando por baixo, lindo, maravilhoso. Né? Vai anotando aí se você tem esses medos. Se eu não tivesse resolvido, sabe como foi a fobia que eu tive de água? Toda vez que a minha mãe sente, eu falo alguma coisa sobre mim aqui, ela fala, ai meu Deus, foi isso que aconteceu com você? Porque às vezes a gente não fala, né? Passou, acaba não comentando. Mas a minha mãe é a seguinte, ela era casada no segundo casamento dela, e o meu ex-padrasto, ele era muito brincalhão. Mas uma brincadeira assim, tinha uma criança livre enorme. Eu achava divertido, mas nesse dia, foi a primeira vez que eu fui no mar. Eu amei o mar, achei lindo. Mas ao mesmo tempo que eu achei lindo, eu fiquei receosa, né, de entrar. Eu devia ter lá para uns 8 anos de idade. E aí ele me puxou, vamos. E eu entrei com ele, me sentindo segura de estar com ele. Mas ele viu que eu estava com medo e ele passava o caldo, como é que chama? Da rasteirinha. Eu caía, engolia água. E até hoje, eu não tenho mais fobia, porque a gente, por exemplo, se a gente foi para os cenotes, eu entrei, fiquei lá com você. Às vezes, no mar aberto, boto a minha boinha, vou no mar aberto, vou de boia, mas vai. Mas vou. Mas hoje, até hoje, eu não entro no mar. Eu gosto mais de ficar no sol, tomando sol, pegando uma corzinha. E raramente eu entro um pouquinho na água, né? Eu gosto de mar mais calmo, sem onda. Se for, eu até entro. Aliás, ali indo para... como que é? Aquele mar que a gente foi bem quentinho. Ali eu ficaria horas.
indo para Angra dos Reis, caminho do Rio de Janeiro, né? Dali do Rio de Janeiro ali, eu esqueci o nome daquela. Eu também não lembro dessa Até praia, é uma praia quentinha ali, uma né? praia bem quente, ficaria, mas porque não tem ondas, porque tem esse registro ainda, né? Não arrumei esse registro, não quero, tá tudo certo, eu não deixo de aproveitar o mar. Só que será que é por isso que você toma banho rápido? Mentira. Ai, gente, que mentira. Às vezes é isso, né? Mentira, seu cara de pau, sem vergonha. Tanto medo de água que toma banho rápido. Ah, falou. E tenho medo de animais também. Que é a zoofobia. Medo de certos animais, como aranhas. Que aí é Que é a aracnofobia. Né? Tem um nome para cada bicho, né? Como que é? Cobra? Ofidiofobia. Ofidiofobia. E cães, que é... Sinofobia. Caraca, gente do céu, cantofobia, né? E é engraçado, porque com todos esses nomes a gente usa um exercício só da PNL, já resolve o problema, não importa problema qual da pessoa. Não importa vai qual. resolver. E o medo do escuro? Nictofobia. Nictofobia. Medo do escuro ou da noite. Né? Esse daí também vem muito da infância, né? Às vezes a pessoa, quando criança, foi trancada no quarto pelos pais de castigo, né? Ficar de castigo no quarto escuro. Pronto. Ali que instalou uma fobia, isso. Né? Ó, eu tenho um filho que tem 36 anos, né? O Peterson. Quando eu comecei a trabalhar, foi numa escolinha. Então eu levava ele para essa própria escolinha. Ele ainda era bebezinho, não andava ainda. Devia ter uns 7 meses, 6, 7 meses. Eu lembro que eu levava ele no carrinho. Empurrando ele no carrinho. E eu ia trabalhar numa escola onde uma diretora, quando a criança ficava chorando ou fazendo birra, ela trancava a criança dentro de um quarto escuro. Ai, meu Deus. Eu me sentia super mal, porque alguns alunos meus choravam e ela passava bota no quarto. E um dia ela colocou o meu filho no quarto. Traumatizando as crianças. Né? Nossa, ela colocou meu filho no quarto. Sabe o que eu fiz? Na hora, eu peguei o carrinho, ele, e falei assim, não trabalhe mais aqui. Né? Eu não tinha muita consciência, porque senão eu teria denunciado. Eu fui mãe com 15 anos, né? Então eu ainda era uma adolescente, não tinha consciência. Se fosse, não precisava nem ser hoje. Ó, saiu ali da tela. Você não quer arrumar? Se fosse hoje, sério, de verdade, te conto, eu ia denunciar, porque eu penso quantas criancinhas saíram com fobia daquela escola. Jesus. E o medo de lugares públicos? Agorafobia? Agorafobia. Medo de lugares onde escape, né? Onde a ajuda pode ser difícil. Né? Onde não tem muita saída ali, multidões, né? Espaços abertos. Então é agorafobia. Agorafobia. Já ajudei também algumas pessoas. Também, né, gente, assim, com esse medo. Esse aqui é engraçado. Esse aqui eu nunca tive registro desse. Gerascofobia. Sabe o que é isso, gente? Medo de envelhecer. Medo de envelhecer. Eu sei que tem gente que tem medo de envelhecer, mas eu nunca traí ninguém que tivesse um medo exagerado também disso. Nunca vi. E mudanças associadas ao envelhecimento. As coisas que o envelhecimento. Mas hoje tem trazendo, tanto né? tratamento, dá pra você colocar um colágeno assim embaixo da pele, né? Umas aplicações, eu mesmo já fiz. E tem como fazer isso, né? A pessoa fica parecendo uma boneca, né? Às vezes, daquela pele esticada, aquela boca. Não, aí você tá falando de cirurgia plástica. Tem umas que realmente fica assim, eu tô falando né? também da cirurgia de rejuvenescimento, que às vezes a pessoa fica toda deformada para tirar a ruga e ficou muito pior do que não o pode, natural né? dela. É verdade. Né? Se você tirar uma ruguinha daqui, outra daqui, acho que ok, né? É bom cuidar do corpo, mas sem exagero. Que desconfigure a pessoa, né? Então deve ser esse medo que é o gerascofobia. Gerascofobia, que é o de envelhecer, é o que deve fazer muitas mulheres e homens também fazer várias cirurgias a ponto de ficar deformado. É isso aí. Medo de perda. Medo de perder algo, alguém importante, seja um emprego, um relacionamento ou um bem material. Isso é muito comum. A pessoa, trabalhar num lugar que ela tem medo de perder o emprego. Eu já peguei vários. E num relacionamento amoroso que tem medo de perder o cônjuge. O problema é o que vem depois daí. Sim. Que a pessoa fica obsessiva pelo cônjuge
E ela ela perde o poder dela de ação, de produção dentro de uma empresa. E também tá relacionado o medo de coisas materiais, de perder coisas materiais também. Sim. Né? Que pode ser o que é um apego danado aí, né? Casa, né? Qualquer coisa material também é apego. Medo de falhar nos estudos ou trabalho. Ergofobia. Caramba! Olha isso. Também a gente teve medo de gente que é assim, é o perfeccionista, né? Tem que sair tudo redondinho, senão para ele não tá bom, parece que ele não tá dando o melhor dele. E tá. É um medo relacionado ao desempenho acadêmico. E também é um medo, esse medo também, Vini, tem do lugar de trabalho. O lugar onde é o escritório, por exemplo, a pessoa pode desenvolver um medo de ficar naquele ambiente. De ficar ali. Né? Medo de doença, né? Nosofobia ou hipocondria. Medo de doença. Medo excessivo de contrair doenças graves. Sim. Tem medo de doença grave. Pode tirar. É algum celular aí que tá tocando. Peraí, gente, a gente vai continuar falando. Alarme de meditação. É alarme de meditação. Andresa, tem uma aluna nossa que ela tá com câncer, a gente está fazendo meditação com ela. Mais tarde a gente medita. Então, esse medo de doença também, ele é também um pouco comum. São as pessoas que tomam muito remédio, né? Andam com 1 quilo de remédio na bolsa, remédio para tudo. Aquela pessoa que você fala, tô com uma dorzinha, e a pessoa fala, eu tenho remédio para isso. Aí ela tira, né? Tem remédio para tudo, hipocondríaco. Né? E também medo de contrair doenças graves. A pessoa tem uma dorzinha aqui, ela já fala, nossa, deve ser um tumor maligno raro. Né? E é só gases. Ou é um furúnculo só, né? Uma espinha, e a pessoa já acha que é um tumor grave em estágio, né, final, metástase. Mas é o medo da pessoa, né? E a gente tem que respeitar e, na verdade, ajudar a curá-la, né? Para ela viver sem isso. Sim. Medo de estar sozinho. Monofobia, olha só. É o medo de estar sozinho ou isolado dos outros. Esse eu não lembro de nenhum aluno que a gente pegou com esse medo. Medo de ficar sozinho ou isolado dos outros. Não, medo de ficar sozinho. A gente pega mais um medo de ficar sozinho, mas de relacionamento amoroso. De relacionamento amoroso. De passar o tempo e não casar, não ter filhos. Tem medo de mulher, eu não sei que nome que é esse, mas medo de não ser mãe. Vai passando os anos. Ah, sim. A mãe, né? Quer ser mãe, não consegue. Vai chegando a idade. Tem também o medo do desconhecido, xenofobia. Que é medo de estrangeiros. Chega a ser desconhecido, uma raiva estranho. social, né? Pode incluir novas pessoas, lugares, situações, pessoas estrangeiras. É isso aí. E acaba desenvolvendo também essa fobia. Medo, né? E são só alguns, né? Não são alguns. Todos que existem. Mas eu queria que você falasse aí, Vini, vamos começar a falar umas personalidades que a gente descobriu, né? A gente foi fazer uma pesquisa aí de pessoas que foram ícones da sociedade, que tiveram medos. E tem umas coisas interessantes aqui. Tem. Vamos lá. A gente levantou que Gandhi tinha medo de falar em público. Olha só, olha só que interessante. Como ele teve que enfrentar esse medo, né? Olha, um líder, né? Aí uma referência com medo de falar em público. Salvador Dalí, que foi um pintor, né? Surrealista, tinha medo de inseto. Olha isso. Inclusive, ele chegava a se cortar, achando que tinha algum em um evento, ele chegou a se cortar, se barbeando, para tirar um carrapato. Ele achou que ele estava com um carrapato. Todo ensanguentado. Matou o carrapato no corte, mas se cortou todo. De tanto medo, né? E Hitler? Hitler tinha medo de dentista. Hitler tinha medo de dentista, medo de odontologia. Olha que engraçado isso. Teve também Napoleão Bonaparte, esse é um medo bem interessante, medo de porta aberta. Gente, eu nunca tinha ouvido falar desse medo. Inclusive, o que eu li é que quando iam fazer reunião com ele deixava só uma fresta, a pessoa tinha que entrar pela essa fresta e fechar a porta. Rapidinho. Já era a ordem dele. Ele tinha esse medo de porta aberta. Olha que interessante. Que vira tipo um toque, né? Vira. A gente já teve um aluno, acho que tem alguém aqui também que você anotou, você me falou. Tem alguém que tinha o medo do número 13. Quem é? Esse foi um ex-presidente dos Estados Unidos, o Franklin Roosevelt. Frank Roosevelt.
O Frank Roosevelt tinha do número 13, mas a gente Ele teve tinha um pavor aluno, do número 13. Ele nem sentava em mesas com 13 pessoas. olha só. Mas a gente teve um aluno também que tinha medo do número 4. Lembra? Verdade. Se ele fosse caminhar para entrar no Gerou uma apartamento síndrome dele. do pânico e toque. E gerou, porque está associado. Neste caso dele estava associado, a síndrome do pânico ao toque. Ele ia entrar dentro da casa dele, do apartamento dele, saía do elevador. Não podia ser nem 4, nem múltiplo de 4, como ele ia entrar dentro da casa dele. Então ele tinha que entrar em algum número que fosse fora disso. Tinha que ter 5 passos para chegar em casa, né? Do elevador para a porta da casa dele. Se fosse dar 8, ele tinha que dar uma volta para dar 9 ou 10. E dar beijo, né? Não podiam ser 4 beijos. Esse caso foi bem curioso, porque no primeiro final de semana de aula nós nem estávamos trabalhando fobia. Nós estávamos falando sobre como funciona o cérebro de uma maneira neurológica, neural, né? E aí a aula começou às 9, quando foi umas 4h30, 5 horas da tarde, ele anunciou, tô curado. E a gente ficou assim, oi? Como assim curado? Eu já curei. Eu já entendi tudo o que aconteceu comigo. Eu tô curado. Não tem mais pânico, não tenho mais... E aí eu fui lá e dei 4 beijinhos nele. Deixa eu ver, deixa eu comprovar. Dei 4 beijinhos nele, porque antes seria surreal. Ele realmente estava tão aberto que no primeiro dia de aula, são 10 aulas, são 5 finais de semana de aula, no primeiro ele já se livrou totalmente, né? O meu querido Vini, lindo, eu posso falar o nome que eu já falei para ele que eu ia contar, né? O caso dele para todo mundo. Beijo, amor. Beijo, Vini. Um abraço, Vini. E fora outras pessoas que a gente imagina que também tiveram medo, algum medo, né? Mas que fizeram diferença e venceram o medo, né? Como Nelson Mandela, Bill Gates, Elon Musk, o próprio Jesus Cristo. Você acha? Jesus que 40 dias no deserto, ele deve ter tido um medinho ali. Sombras. Mas ele foi. O Steve Jobs, que foi afastado da direção da empresa dele. Tem até filme, se você quiser assistir, é bem legal o filme. Tem 2 filmes da vida do Steve Jobs. Eu assisti 2, não sei se tem mais. E se ele tivesse medo, como é que a tecnologia seria hoje, gente? A tecnologia andou por conta desse homem. Ele começou a trazer o campo da criatividade na tecnologia, né? Hoje a gente Elon Musk. Sem iPhone, né? Elon Musk, como seria? Elon Musk, ele está fazendo viagens à Lua, Marte, sei lá. Então, pode ter algum medo, mas assim... Mas eu acho que às vezes tem, mas enfrenta. Que vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Agora, tem uma coisa que eu não sou muito a favor, que é a dessensibilização. Que é uma técnica que você se expõe de maneira gradual ao item. Por exemplo, se expõe a olhar um rato gradualmente, ou barata, ou medo de altura. Vamos pegar o medo de altura, que é mais fácil. Medo de altura, vai ali na varanda, olha um pouquinho, volta, gradualmente. Eu acho que essa técnica, realmente ela funciona, não posso dizer que não, mas ela é muito sofrida. E demora mais também. Demora mais. Porque gradualmente, mas quanto tempo às vezes a pessoa precisa para curar o medo? Isso me faz lembrar de uma aluna nossa, essa eu sei que eu posso falar o nome também, a Maria de Fátima, que o banheiro na parte de baixo do treinamento estava vazio, mas na parte cheio e na parte de cima estava vazio. Eu falei, ela queria ir no banheiro, a gente tinha horário para voltar, porque ia ter dinâmica. E eu falei assim, vai ali em cima, Maria de Fátima. Ela, não dá, não consigo. Eu levei ela segurando até em cima. Deixei ela no banheiro. E na hora de voltar, alguém pegou e trouxe. Ela veio assim, segurada mesmo, no corrimão, mesmo com a pessoa ajudando. E ela foi meu exemplo para a cura de fobia. Depois, lembra o que ela fez? Depois que ela fez o exercício, ela subiu a escada, onde ela ia no banheiro, ela foi, ela botava as mãos assim, as pernas assim, eu fiquei segurando ela assim pela barriga, calma, ela, gente, ela estava tão feliz, eu tô curada. Muito legal. Muito bom. Né? Teve também gente que tinha medo de altura e pulou de paraquedas, né, depois. Tem um amigo, amiguíssimo nosso, que a gente ama de paixão, medo de que fez o curso com a gente, medo de altura, ele fez o exercício e falou assim pra mim, eu tô fazendo, mas eu não acredito muito. Quero ver. Eu quero ver. Ele foi, eu acho que
sei lá, uma semana. Duas semanas depois foi pular de paraquedas. E a gente encontrou com ele essa semana, na segunda-feira, e ele fala assim: nossa, eu ainda não acredito, eu pulei de paraquedas, eu tinha muito medo, eu ainda não acredito que eu tinha aquele medo. Eu tinha, Olha que interessante, muito bom, né, Vini? Nossa, muito Como legal. Uma coisa... E um exercício rápido, né? Rápido, nossa, e rápido. Agora, como é que você pode vencer? Vai ter de novo aí, porque ele fica avisando. Como é o alarmezinho? Como é que você vence o medo? Fazendo um trabalho de autoconhecimento, tá? Tem que fazer, gente. Tem que evoluir. Você veio fazer uma terapia, um trabalho de autoconhecimento, olhar para dentro, perceber. Muitos medos que você tem, medos que vêm desde a barriga da tua mãe. A gente teve já alunos que, fazendo um exercício dentro do nosso curso, percebeu que um medo que tinha da vida era o medo da mãe que tem da vida, não era dele. É nem dele. E aí ele pôde devolver esse medo para a mãe dele e falar: olha, eu vou ficar só com o que é meu. Sim. Já pensou você passar a vida com medo que nem é seu? Que nem é seu, que é o medo que aprendeu lá na barriga, que é o medo da mamãe. Cura, né? E tem que fazer um trabalho de autoconhecimento. A gente ouve falar muito: faça meditação para vencer o medo. Eu acho que a meditação, ela vai te colocar num lugar muito bom de paz. Acalma os pensamentos. Acalma os seus pensamentos. Mas você vai precisar lidar com esse medo. Tem que reprogramar a mente para esses medos. Então, eu não acredito... Normalmente buscar a origem. Que só buscar a origem do medo. Que só gerado. a meditação, a gente medita. Eu não acredito que só a meditação vai ajudar nisso, tá? Agora, o que a gente está trazendo aqui para você você quer, de fato, você quer evoluir. Você quer mudar a sua vida. Você quer trazer resultados positivos. Usar a lei da atração. E você só vai conseguir fazer isso se você saber lidar com o teu emocional. E uma das coisas é o medo. Precisa lidar com o emocional. Né? Senão, como vai ser? Como você vai viver uma vida inteira com medo de avião? E como você vai conhecer outros países? Tem uma vontade imensa de... Vai te limitar muito, né? Vai te limitar demais, né? Se você não olhar para isso. Os grandes mártires que existiram na nossa história, que fizeram a diferença, pode ter certeza que um dia eles tiveram medo de várias coisas, e que eles venceram esse medo para trazer resultado. E você pode trazer resultados também. Você pode mudar a sua vida. Então, eu gostaria de até de trazer algumas dicas para você. Acho que esse podcast está rico, mas a gente não consegue trazer aqui na telinha o que você pode, exercício para você acabar com o medo, porque o medo ele pode trazer algo muito, pode ser muito profundo, né? Vai ter que fazer um trabalho para dentro. Né? São exercícios elaborados. Mas a minha dica faz uma lista de todos os medos que você tem. Faz de tudo, todos os medos. Tudo. Medo de fracasso, medo de mudança, né? Faz de todos os medos que você tem. Deixa lá guardadinho, porque no momento em que você for fazer um processo de evolução, veja bem, eu nunca traí um aluno que já viesse com uma lista de medo pronta. Isso seria incrível. Porque já sabe por onde começar. Também com a lição de casa feita, né? Sem nem entrar no curso? Isso aí é raro. Seria ótimo. Né? É uma dica. E você pode mudar isso. Então, vai lá, faz isso. Passar a vida toda com esses medos, com esses nomes esquisitos, não vai rolar. E essas histórias de inspiração que a gente falou para você, pessoas normais como você, com um cérebro normal como o seu cérebro, que chegou... E eu tinha medo de falar em público. Hoje eu dou aula. Há anos eu dou aula. Mas eu tinha medo de falar em público. Eu fui lá e resolvi. Porque eu tinha um objetivo muito forte no meu coração. Um propósito de vida de ajudar as pessoas. E eu estou aqui falando com você. Essa sala aqui que a gente está poderia estar cheio de gente. Eu iria falar com a mesma desenvoltura que eu estou falando agora. Sim. Né? E essas superações, elas são importantes. Pense um pouquinho aí. Você que está aí ouvindo a gente, o que você já superou de medo? Você vai ver que talvez tenha uma potência imensa, linda, maravilhosa dentro de você e que você já usou
esta potência. Você sabe lidar com medo. Só que como ele paralisa, parece que você não sabe lidar. Então precisa de ajuda. Né, O Vini? medo não pode te parar. Lembre-se, ele é uma formiguinha com uma fantasia de dragão, né? Frase da Thelma. Sim. Então, ele não pode te parar e enquanto você não resolve, se der medo, vai com medo mesmo. Outra coisa, tem gente que pode tem te ansiedade. impedir de realizar as coisas. Sim, com certeza. E tem gente que tem medo e a pessoa desenvolve uma crises homéricas, pesadas de ansiedade. Então observa se a sua ansiedade, né, não está ligada a isso também, né? E no mais, planeja, sabe, as grandes empresas, elas reservam um dinheiro anual para mandar os seus funcionários para fazer treinamentos de ordem, como é que fala? Técnica e comportamental. Hoje tem, graças a Deus, as melhores empresas que tem para se trabalhar, olha para o comportamental. Tem um budget separado. Tem o budget separado. Mas e você? Você é a sua empresa. Você é a sua empresa. Você não tem? Como fica isso? Você vive um ano após ano e você não planeja ter uma consciência melhor do que a que você tem? Né, Vini? Tem que planejar. Como você planeja uma viagem, uma compra, você tem que planejar também o seu desenvolvimento técnico e emocional. Né? Já colocar ali na sua planilha cursos que você queira fazer, algumas formações, terapia. O que você gostar, o que você sentir que vai te ajudar. É isso. Certo? Então a gente deu a dica de fazer a lista de medo. E acho que tem algumas frases que são muito importantes. Que é eu posso, eu consigo, eu posso fazer. Eu posso. Tudo que está muito na capacidade, não eu posso. Eu consigo. Seu filho está doente, com febre, de madrugada. E você precisa sair para comprar um remédio. Gente, é sério. Você vai sair. O medo vai embora rapidinho. Vai. Porque depende muito do que você precisa ultrapassar ali. Tem até aquelas histórias, né, da mãe que não sabia nadar e pulou no rio para salvar o filho. E não sabia nadar, e salvou. Salvou, quer dizer, e o medo. É fato verídico. Nadar, e ela enfrentou porque existia um critério maior ali, né? Que era a vida do filho. Sim. Mas não precisa, são esses fatos mais fortes, não precisa chegar a esse ponto. Você pode ir trabalhando e colocando, fazendo exercícios, cursos e se tratando para não ter que passar por isso. Nesse estágio, dessa fase, né? Um evento de vida ou morte para poder superar. Então tá bom. Certo? Certo. E... mais alguma coisa? Sim, tem sim. Nós somos especialistas nessa parte de emoções. Nós trabalhamos muitas pessoas. Se você quiser, sem compromisso, manda mensagem pra gente lá no nosso Instagram. A gente entra em contato. A gente ajuda você a entender melhor sobre o que você está vivendo, sobre o medo. Sim. Né? E manda esse podcast também para quem você acha que tem medo, né? Que vai ajudar. Para os seus amigos, parentes, manda lá, dá uma. Porque entender o medo, ele é importante para você poder. É o primeiro passo. Fatiar ele, né? Sim. Em pequenas partes. É o primeiro passo. E, lembrando, se inscreva no YouTube, lá naquela câmera. Naquela câmera, mandaram a gente olhar ali. Como é que é? Fala de novo? Se inscreva no nosso canal, clica no sininho, ative as notificações. A gente está lá no YouTube também, no Spotify. Dá para assistir Spotify do seu carro, hein, gente? Coloca lá no trânsito. A gente tem recebido muitos elogios, viu, Vini? E comenta lá também assuntos que você gostaria que a gente falasse. A gente tem recebido muitos elogios. Eu gostaria de agradecer. E a gente Gratidão. tem hoje, o tema de hoje foi também uma pessoa muito querida que pediu para a gente falar sobre medos, né? Tem muita coisa para falar sobre medos, a gente ainda vai falar outras coisas, medos mais específicos. A gente vai trazer isso para você, falar mais sobre como afeta o teu cérebro. Nós não falamos pouco, falamos da amígdala, mas tem muito mais coisa, né? Tem muito mais coisa que acontece com você quando tem os medos. É isso aí. Fica ligado na gente. Próximo Sente a Cast, vamos trazer um tema bem
maravilhoso para você. Porque Surpresa. a gente está aqui para contribuir com o seu repertório. E você vai evoluindo aos poucos aí com a gente. Isso aí. Não é verdade? Um beijo. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. Sem medo. Se der medo, vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Tchau, tchau. Tchau.